Olá, senhoras e senhores concursandos, eu sou a professora Deusdedis Solano e a partir de agora vamos estudar, vamos analisar, vamos ler todos os artigos da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984, que sofreu algumas alterações, que faz parte da segunda fase de aplicação do processo penal brasileiro, tá? Processo de natureza criminal. Então, quando a gente fala em uma execução de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direito, de uma pena de multa, esta execução, diferentemente lá no processo civil, no processo civil nós temos o processo de conhecimento, para o juiz decidir se o autor da ação tem direito ou não sobre o que pede. Depois, se o juiz decidir que ele tem direito, ele executa a sentença. Mas isso fica a cargo do próprio autor da ação, do próprio sujeito que diz ter aquele direito que foi confirmado pela justiça. No processo penal, as ações penais, elas são normalmente de natureza pública. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa pratica um crime, nós teremos a obrigatoriedade de atuação do próprio Estado como autor da ação penal, como autor do pedido de condenação, para que o infrator responda pela infração penal praticada. Então, nós teremos aí o Estado na primeira fase do processo criminal, na primeira fase que nós chamamos de processos de conhecimento. O que quer dizer? Estabelece-se um processo para que alguém venha efetivamente a ser punido pelo que fez. Ok, quando a gente fala de processo criminal, quando nós falamos de investigação, processo, só depois que a sentença se configurar, nós teremos a execução penal, tá? A execução é a segunda parte. Temos o processo que estabelece o conhecimento e, na sequência, nós temos a execução penal. Essa lei é a lei que trata de como deve ser cumprida a pena no nosso país, aquela imposta ao infrator. Então, aqui, nós vamos fazer uma análise aqui inicial, vamos fazer um estudo inicial, vamos dar uma introdução, tá, do que seria essa execução penal e, na sequência, nós teremos a leitura da lei, vamos ler todos os artigos da lei, vamos parar, vamos ver qual é a estrutura da lei, vamos ver como os órgãos elaboradores fazem os questionamentos ponto a ponto, a cada capítulo, a cada bloco de artigos, a gente faz alguns exercícios de fixação para a gente poder ir fixando e entendendo completamente o que seria o processo criminal no nosso país, tá? Então, quando a gente fala de lei de execução penal, tá? Então, nós temos aqui a nossa lei de execução penal, que é a nossa lei 7.210 de 84. Conforme eu falei para vocês, então vamos imaginar, aqui existe a prática de um crime. Para todo crime, existe uma sanção. Só que, para apurar esse crime, existe um processo criminal. O processo criminal, ele pode ser comum, ele pode ser especial, tá? Então, nós temos processo comum ordinário, nós temos um processo comum sumário, nós temos o sumaríssimo, nós temos processos especiais, processo especial aqui, ó, do Tribunal do Júri, se houver um homicídio, por exemplo, há um processo criminal especial do Tribunal do Júri. Nós temos processo especial de natureza militar, que tem até um procedimento, um código de processo penal específico. Temos um processo especial da lei de drogas e assim por diante. Ok, mas a partir do momento que vem uma condenação, seja aqui de um roubo
de uma embriaguez ao volante, então seja de um roubo, de uma embriaguez ao volante, seja a condenação aqui de uma lesão corporal leve, de um homicídio, aqui de qualquer crime de natureza militar, seja aí um tráfico de drogas, veio a condenação. A condenação, ela deve ser executada. Vai haver a execução. E aí é que entra a lei de execução penal. Aí entra a nossa lei 7.210 de 84. Por quê? Porque não importa de qual processo veio o condenado. Não importa se ele é traficante, se ele é autor de roubo, estelionato, furto, estupro, corrupção, independentemente do crime. A partir do momento que ele é condenado, será executada a pena dele. E a pena será executada de acordo com a lei de execução penal. Inclusive, presos que praticaram crimes militares, se estiverem sujeitos aos estabelecimentos comuns, lei de execução penal. Mesmo que seja militar, mesmo que seja preso político, mesmo que seja preso primário, reincidente, claro que eles serão classificados, que nós vamos ver a natureza da pena, porque a execução no nosso país, ela tem uma finalidade mista, tá? Ela tem como finalidade ressocializar, primeiro, o caráter retributivo, tá? Você praticou uma infração penal, tem que ser punido. Punitivo, retributivo pelo mal, pelo injusto penal praticado. Depois, nós teremos estabelecida a justa sanção para ele. E nisso, ele precisa de uma ressocialização. Depois da justa sanção, uma ressocialização. Então, o que acontece? Para que nós temos esse processo criminal inicial? Para estabelecer onde, quando, como, por quê, quem, todas as circunstâncias, todos os motivos para que o juiz, o órgão julgador, aplique a justa sanção, tá? Mas a partir do momento que a sanção foi aplicada, aí quem irá promover a execução, aí já é o juiz da execução, tá? Só que quem administra o local é o Poder Executivo. Por isso que a pena, alguns dizem, o processo de execução tem natureza judicial ou administrativa ou é mista, né? Existe uma situação aí meio mista. O diretor do estabelecimento prisional, que faz parte aí, em regra, do Poder Executivo, é aquele que acompanha, aquele que aplica a disciplina interna. Agora, o juiz da execução, ele acompanha toda a execução. E algumas sanções internas, durante a execução, quem pode aplicar é só o juiz da execução. Progressões, regressões de regime, condicionais, saídas temporárias, só o juiz da execução pode autorizar a aplicação de lei posterior mais benéfica para o réu após o trânsito em julgado de uma sentença durante o período de execução. Quem aplica também é o juiz da execução, é o primeiro órgão da execução que a gente vai analisar e estudar aqui na nossa lei de execução penal. Então, mas antes de entrar na leitura mesmo da legislação, vamos fazer esta introdução aqui. Então, primeira coisa, tá? Da execução penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, nós só teremos uma execução de uma pena, de uma sanção especificamente aplicada depois do processo que a gente viu. Pode ser um processo comum, pode ser um processo especial. Teve a sentença. Reclusão de 6 anos, combinado com a multa de, sei lá, 200 mil reais. É possível? Possível, tá? Então, nesse caso, e mais alguma suspensão de direitos. Então, pode ser multas cumuladas por uma única infração penal. No nosso país, para crimes, a pena máxima por um único crime praticado pode ser combinada até 30 anos de reclusão.
até o presente momento. Pode ser que isso seja alterado, tá? Quando nós falamos de pena para contravenções penais, que nós temos duas espécies de infrações, os crimes e as contravenções. Para a contravenção, pena máxima por uma única contravenção até 5 anos de prisão simples. E aí o que acontece? Quando nós falamos dessas penas privativas de liberdade, é por um único crime, mas você vai ter, por exemplo, condenados no sistema penitenciário brasileiro com condenações de 200, 500, 700 anos. Só que nós vamos ver que essa pena ela será unificada, haverá unificação da pena e ele só cumpre mesmo 30 anos. Porém, conforme jurisprudência que nós vamos ver, na segunda parte que a gente fala do cumprimento de penas, as vantagens, os benefícios, as progressões de regime vão ser baseadas na pena efetivamente aplicada e não na pena unificada que ele vai cumprir de 30 anos. Então, uma pessoa, por exemplo, condenada a 200 anos, tá? Ela teria que cumprir 30 anos para ela sair em uma progressão de regime incondicional, mais de 30 anos, dependendo do tipo de crime praticado. Aí, nesse contexto, a pessoa ficaria 30 anos em regime fechado mesmo. Por quê? Porque para ela conseguir a progressão, ela teria que cumprir mais do que aquilo que ela vai cumprir na totalidade com a pena unificada. Então, nós temos aí uma sanção aplicada e essa é a regra da anterioridade, tá? Da legalidade e da anterioridade. Não existe nenhuma pena que não esteja previamente estabelecida em lei e não existe nenhuma pena que possa ser aplicada para fatos posteriores à existência da lei. Então, a lei, ela tem que ter a sanção tem que estar estabelecida, combinada na lei, e essa lei tem que ser anterior ao fato. Princípio da legalidade estrita e da anterioridade, que nós chamamos de reserva legal. Mas nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco também, quando nós falarmos sobre os princípios que norteiam a aplicação da pena. E o que é uma pena? Olha só, pena é a sanção imposta pelo Estado a alguém considerado culpado pela prática de infração penal. Tá? Então aqui é a sanção, a pena, aqui seria a sanção imposta pelo Estado, que pode ser privativa de liberdade, restritiva de direito, multas, a gente vai ver, tá na sequência aqui os tipos de pena, tá? Então, o Estado, qual Estado? Estado juiz. É porque é o seguinte, o tempo da vingança privada não existe mais na nossa história, tá? Então, a pessoa ela não pode, ela mesma, punir o autor de uma infração penal, ainda que vítima direta da infração, tá? O jus puniendi, o direito de punir, é exclusivo do Estado. Então, o Estado ele tem o poder-dever de aplicar o direito ao caso concreto e fazer executar a sanção imposta. Então, o Estado aplica a sanção e o Estado executa essa sanção aplicada através das normas estabelecidas aqui nessa nossa legislação, tá? Então, aqui a pena seria a sanção imposta pelo Estado a alguém considerado culpado pela prática de infração penal, após decisão judicial, tá? Então, é uma decisão judicial do órgão julgador que condena uma pessoa pela prática da infração penal na medida da sua participação, com a sua culpabilidade, com a finalidade de retribuir o injusto causado ao ofendido e visando a ressocialização e prevenção, tá? Então, a pena, muitas coisas, por exemplo, você pode até achar que determinadas condutas, tá, teriam uma certa aceitação social, mas se é crime, então vamos imaginar um sujeito que mata o estuprador e homicida das filhas. Um bandido entrou na casa dele, enquanto ele estava trabalhando, estuprou e matou as filhas. Ele chegou, enraivecido com a situação, ele matou o sujeito que estava saindo da casa dele, tá? Por vingança. É um homicídio que pode até ser considerado por relevante valor moral, tá? Isso pode ser verificado na sentença, porém, a pessoa não podia agir com as próprias mãos, nem mesmo surrá-lo,
nem mesmo mantê-lo em um cárcere privado, tá? Nem mesmo aplicar qualquer tipo de sanção moral ao sujeito. Por quê? Porque não cabe ao ofendido agir com as próprias mãos, tá? Então, nesse contexto, o Estado é que detém esta obrigatoriedade, esse direito e esta obrigatoriedade. Então, o Estado vai atuar em nome do ofendido, vai retribuir ao sujeito mal praticado pela sanção que vai ser imposta e, muitas vezes, alguns tipos de crime as pessoas não fazem, na realidade é porque tem medo da pena, tá? A pessoa diz, eu não vou sonegar impostos. Por quê? Porque eu faço parte de um cadastro moral, daqueles que acreditam que os impostos vão ajudar na sociedade como um todo, que os impostos devem ser aplicados na saúde e educação, que independentemente dos níveis ou rios de corrupção que existe, ninguém pode se furtar a eles. Então, por isso é que eu não sonego imposto, ou porque existe uma imposição, uma sanção, não só de natureza penal, de natureza tributária, administrativa, civil, tá? Existem sanções para o sonegador, tá? Então, as pessoas muitas vezes não sonegam, não é porque elas não querem ficar com o dinheiro do Estado, tá? Elas não sonegam porque elas têm medo de ser pegas. E essa também é uma finalidade da sanção imposta ali, ó. Se você sonegar, você pode ficar preso até 5 anos, existe pena privativa de liberdade, os seus bens podem ser atingidos, os seus direitos podem ser atingidos se você não seguir as regras da sociedade. Então, ela tem essa função também de inibir, de prevenir a prática da infração penal, tá? E, quando o sujeito cumpre a pena, ressocializa-se, tem um caráter de ressocialização para que ele retome a vida em sociedade. Ok. Agora, com relação aqui à pena, o conceito nós falamos. Teorias da pena. Olha só, se vier na sua prova, existem 3 teorias por que uma pena deve ser aplicada. Nós temos a teoria absoluta. Que teoria absoluta é essa? A da retribuição. A pena consiste na retribuição da infração penal praticada, tá? Então, nós tivemos sistemas de aplicação de penas alburianos, sistemas filadélficos, onde a pena era só retribuição, tá? E acabou a história, não tinha esse negócio de ressocialização, tinha trabalhos forçados, lei do silêncio, regra do silêncio, incomunicabilidade entre presos, não tinha um caráter progressivo, ficava preso totalmente fechado, sem nenhum tipo de contato, poucas eram as visitas, quando existiam visitas. Então, esses sistemas rígidos, sem progressão, esses sistemas de silêncio, leitura apenas de bíblias, tá? Dentro dos sistemas que a gente chama de alburianos, sistemas filadélficos, tinha essa natureza mais absoluta, tá? De retribuição, tá? Caráter vingativo. É para isso que a pena servia. Ok. A teoria relativa, a finalista, utilitária da prevenção, traz uma situação diferenciada. A pena, a finalidade dela é a prevenção, tá? Então, pune-se a sujeito e tenta-se punir sempre tudo de forma muito eficaz para que a sociedade perceba que todo injusto praticado não ficará impune, tá? Tem um caráter totalmente preventivo. Essa teoria relativa tem um caráter preventivo. É para prevenir a prática do crime. Então, de forma prevenção especial, aquele que praticou o crime, quando foi punido, ele não vai mais praticar. Por quê? Porque se ele praticar, ele vai ser novamente punido. Não existe possibilidade de impunidade. E prevenção geral, quando toda a sociedade vê que um está sendo preso e que todos vão ser presos, que todos vão ser sancionados pelaquela infração, aí existe uma inibição geral, tá? Então, temos uma teoria absoluta que o que é a pena? A pena é a retribuição do mal praticado. A teoria relativa, não. A finalidade da pena, ela tem natureza utilitária, preventiva, tá? Não vamos deixar nada passar em branco para que ela possa efetivamente cumprir o seu papel de inibir a prática de infrações penais pela prevenção específica
daquele que já delinquiu e que não voltará a delinquir, por medo da pena, e aquela prevenção geral. Então aqui nós temos essa segunda teoria, que é a teoria relativa, que é a teoria finalista, utilitária ou da prevenção. A pena tem como finalidade a prevenção, que pode ser geral ou especial. A prevenção especial tem como fim promover a ressocialização do criminoso e visa evitar que o condenado volte a delinquir. Aqui está faltando a expressão volte, né? Que o condenado volte a delinquir. A prevenção geral tem como fim promover a intimidação geral da sociedade, pois a pena faz com que as pessoas como um todo não delinquem porque têm receio da sanção. Então aqui fazem como as pessoas como um todo não delinquem. Por quê? Porque têm medo aqui da sanção. Então, essa é a teoria relativa. Para que a gente tem pena? Para que as pessoas não delinquam. Por quê? Porque se delinquir, não vai delinquir mais porque foi sancionado. E num segundo contexto, nós teremos aí a prevenção geral, porque as pessoas em geral vê que um foi punido, então isso inibe a prática de infração para todos. Agora, temos a terceira teoria, que é a nossa teoria, tá? É a teoria conciliatória entre as duas primeiras. A pena, ela não é absoluta nem totalmente relativa, ela é a união das duas. Ela tem caráter de retribuição, mas tem um caráter de prevenção, de ressocialização. Aí, a partir desse momento, nós teremos uma pena progressiva, o regime será progressivo, ele vai ser punido pelo que ele fez, mas ele vai ter uma ressocialização, ele vai ter assistência, ele vai ter uma reeducação para ser reinserido na sociedade. E essa é a nossa teoria. Então, se vier na sua prova, a execução penal do Brasil segue a teoria mista, a teoria conciliatória, a teoria que nós chamamos eclética, né, que junta as duas primeiras. Então, nós temos aqui a terceira teoria, que é a nossa. Ó. Essa teoria aqui é adotada pelo direito brasileiro. A pena possui dupla função de retribuição e ressocialização. Pune o autor da infração pelo mal praticado e promove sua readaptação para seu retorno à sociedade. Então, essa é a chamada teoria eclética conciliatória, que é a nossa teoria, né? Agora, princípios norteadores da pena, tá? Então, já que nós vamos ter a sanção aqui, a pena começa com a legalidade, a anterioridade, a reserva legal, está lá no Código Penal, também está na Constituição, né? Mas não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, tá? Está lá no artigo 1º do Código Penal, nós já fizemos a leitura nos nossos slides anteriores, e o que acontece? Significa, não há crime sem lei, não há pena sem lei. Lei no sentido restrito da palavra, tá? Lei no sentido restrito da palavra. O que isso quer dizer? Não existe pena, não existe reclusão, detenção, prisão simples estabelecido em nenhuma outra norma que não seja lei federal votada no Congresso Nacional com sanção do presidente da República, tá? Não existe sanções criminais de natureza penal estabelecidas em medida provisória, decretos, regulamentos, portarias, qualquer outra norma jurídica. A única norma jurídica que pode estabelecer lei, que pode estabelecer crime, desculpa, é a lei, e é lei federal, tá? Então, lei no sentido restrito da palavra estabelece crime e a respectiva sanção, tá? Então, lei no sentido restrito da palavra. Lei federal votada no Congresso Nacional com sanção do presidente da República. Princípio da legalidade restrita. Agora, não há crime sem lei anterior que o defina. Essa lei, ela já tem que pré-existir para que o sujeito possa ter a sanção. Então, vamos imaginar que uma pessoa está sendo processada por uma conduta X. Durante o processo, surge uma lei Y, uma lei mais nova, que altere a sanção para aquela infração penal. Essa lei mais nova poderia retroagir
para o dia do fato e poderia ser aplicado na execução só se ela for mais benéfica. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. E o benefício está na aplicação das consequências penais advindas da infração penal. Então, tem que existir uma lei. Se não existir uma lei combinando uma sanção para aquele crime, para aquela conduta, não haverá possibilidade de retroagir para que a pessoa venha a cumprir uma pena por um fato que no dia em que ele praticou não existia pena ou a pena era menor. A única possibilidade de uma lei posterior que altere as sanções de uma infração penal vir a ser aplicada é se ela for benéfica, porque aí é a retroatividade benéfica aplicada, segundo jurisprudência, pelo juiz da execução durante a execução da pena. Uma lei posterior, por exemplo, que deixa de considerar o fato criminoso, um abolício criminis, faz com que a execução da pena tenha que ser imediatamente suspensa e desaparecem todos os efeitos da condenação. Leis que de qualquer forma favorecem também devem retroagir. Mas a regra básica é não há pena sem lei anterior que a defina. Princípio da legalidade. Depois, todos nós somos iguais em direitos e obrigações. Todos os presos são iguais. Tratamento igualitário. Nós vamos ver que isso está na parte de introdução da lei, nas disposições iniciais da lei. Todos são tratados de forma igual, tá? Você pode até dizer, não, mas Deus dedita, tem presos que ficam separados, tem presos em celas especiais. Os presos, eles são classificados. E prisão especial só existe até uma sentença transitada em julgado, tá? Após sentenças transitarem em julgados, preso é preso. Não importa raça, cor, etnia, condição econômica, situação política, situação social, tá? Sexo, idade, eles vão ser classificados para uma melhor aplicabilidade da retribuição e da ressocialização, tá? Então nós vamos ver que tem presos que ficam separados, tem presos que ficam em regime diferenciado, tem presos que ficam com uma maior proteção, outros ficam com menor proteção. Por quê? Porque a igualdade se estabelece em tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida das suas desigualdades dentro da nossa classificação, que será feita aqui por uma comissão técnica de classificação ou por um centro de observação. Então, nós temos aí o princípio da isonomia, tá? Todos são iguais perante a lei, inclusive na aplicação de sanções, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Em relação à liberdade, em relação à propriedade, tá? Que podem ser atingidos, mas aqui é no caso de condenação, na aplicação da justa sanção, tá? Então nós temos o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade entre todos os seres humanos, e isso existe também para a pena. Intranscendência ou personalidade. A pena no nosso país, ela tem caráter personalíssimo. O que isso quer dizer? Não existem penas coletivas, sanções coletivas. Mesmo que o crime seja praticado em concurso de pessoas, na hora da aplicação e depois na hora da individualização da pena, nós teremos a responsabilidade personalíssima. Cada um responde pelo que fez, na medida do que fez. Princípio da personalidade, princípio da intranscendência, princípio da responsabilidade penal personalíssima. Cada um responde por aquilo que faz, na medida da sua participação, na medida da sua culpabilidade, com as suas características e motivações pessoais, tá? E a pena não passa da pessoa do condenado. Mas tem uma exceção? Não. A pena criminal não passa da pessoa do condenado. A pena morre junto com o autor de uma infração penal. Agora, as consequências civis de indenização advindas de uma infração penal pode transcender para os herdeiros na medida do patrimônio que foi transferido. Porque nem civilmente, pela prática de infrações penais, herdeiros podem herdar dívidas. Eles podem não herdar nada,
mas dívidas também não. Então aqui, dessa regra da intranscendência, a intranscendência da responsabilidade penal diz aqui, ó, estamos aqui no artigo 5º, inciso 45, que diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso aqui é intranscendência, ela é absoluta em direito penal. Podendo a obrigação de reparar o dano, tá? Aqui, ó, seria a indenização para vítimas e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra ele executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. E se for uma pena de multa aplicada pelo crime, mesmo multa morre junto com o autor do crime, tá? Aqui é só a obrigação de reparar o dano, perdimento de bens, no sentido de reparações, de indenizações de natureza civil, tá? Na sequência, nosso bloco acabou agora, na sequência nós veremos só mais alguns princípios, mais uma partezinha inicial e vamos ver a estrutura para iniciarmos aí a leitura da nossa Lei de Execução Penal. Até o próximo bloco, estou te aguardando.